Olá, seu morcego. Vou estudar eletricidade. Eletricidade. O que seria de nós sem ela? Então, na aula de hoje, vamos discutir o que é eletricidade e, para ficar mais fácil para você compreender melhor os conceitos, eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Só sobre eletricidade. A parte de magnetismo eu vou falar também em outro vídeo, então fica ligado. Então, eletricidade vem do conceito do movimento dos elétrons. E por que os elétrons? Bom, a gente tem que, para entender tudo isso, entender o que é a propriedade fundamental da matéria que gera a eletricidade, que é a carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, tá? Assim como a massa é o que a matéria tem, né? Mas é uma parte específica da matéria. Então, a gente sabe hoje que, convencionou hoje, né, que o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga. Então um átomo, quando ele está eletricamente estável, ele tem o mesmo número de cargas negativas e cargas positivas. Tá? Então quando o número de elétrons iguala o número de prótons, o átomo está eletricamente estável. Ele não tem variações. Então, quando um corpo ele apresenta uma diferença na quantidade de elétrons e de prótons, aí sim ele vai apresentar uma carga. Muito bem, a primeira coisa que a gente sabe disso, dessas cargas, é que as cargas opostas vão se atrair e as cargas iguais vão se repelir. A razão disso a gente vai estudar mais à frente, beleza? A carga fundamental, ou seja, se eu tiver só uma partícula, ou seja, se eu tiver só um elétron ou só um próton, ela é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é a unidade que a gente usa para medir carga elétrica. Então, se eu tiver um corpo e tiver um elétron a mais, ele vai ter essa carga. Se ele tiver faltando um elétron, ou seja, se tiver um próton a mais, ele também vai ter essa carga, tá? Então, essa é a carga fundamental. Então, do que eu estava dizendo, se você tiver um corpo que tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, a gente diz que esse corpo está neutro. Agora, se por acaso tiver faltando elétrons, significa dizer que eu vou ter mais cargas positivas, então o corpo vai estar eletricamente positivo. Agora, se sobrarem elétrons, então eu vou ter mais cargas negativas, isso significa dizer que o corpo vai estar eletricamente negativo. Tá? Para determinar esse número de cargas, você pode usar a expressão carga é igual ao número dessas partículas, ou elétrons, tá? Porque afinal são os elétrons que são transferidos de um corpo para o outro, ou seja, se um corpo tem mais próton, é porque saiu dali elétron. Aí, se o corpo tem mais elétron, é porque chegou mais elétron, não foi os prótons que foram embora. Os prótons fazem parte do núcleo do átomo, eles não podem ser retirados assim com a facilidade que os elétrons são. Tá? Então, por isso o número de partículas, o número de elétrons é o N. E é a carga fundamental da partícula, que é sempre igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Portanto, se você quiser saber qual é o número de partículas ou qual é a carga do corpo com uma determinada quantidade de partículas, você deve usar essa expressão e lembrar que é sempre a carga fundamental, é sempre aquele valor. E como é que faz para arrancar elétron e botar elétron? Bom, a gente usa o que a gente chama de eletrização por atrito. Então, quando você está lá escovando seu cabelinho, tá? Geralmente o que acontece é que a escova, se ela for de madeira principalmente, tá? Ela vai arrancar elétrons do cabelo e passar para o pente por atrito. Tá? A fricção faz isso. Então, o pente geralmente vai ficar negativo e o seu cabelo positivo. É por isso que às vezes quem tem cabelo comprido e verifica isso com facilidade, o volume do cabelo ele
fica maior. Por quê? Porque os fios estão positivos e eles vão se repelir um do outro, então dá um certo volume ali, certo? Então, dependendo do que você atrita com o que, é o que a gente chama da série triboelétrica, você vai ter a possibilidade de saber se uma coisa vai ficar positiva ou negativa. Então funciona mais ou menos assim. Algodão e aço, eles são neutros. Tá? Para cima aqui dessa tabela, você tem os elementos, os materiais que ficariam mais, têm a tendência de ficarem positivos, e para baixo a tendência de ficar negativo. Portanto, se eu atritar, por exemplo, cabelo humano com uma borracha dura, tá? Ou então com, sei lá, isopor, o que tende a acontecer é o seguinte: se o isopor está ali embaixo, na parte negativa, e o cabelo humano está lá em cima, no positivo, então entendido que o cabelo humano vai ceder elétron para o isopor. Então o isopor vai ganhar os elétrons do cabelo, ele vai ficar negativo, e o cabelo vai ceder os elétrons e vai ficar positivo. Tá? Ah, mas se eu atritar então vidro com cabelo humano? Bom, o vidro está acima do cabelo humano. Então isso significa que o vidro tem uma tendência a ficar mais positivo que o cabelo humano, que fica positivo. Portanto, o vidro vai ficar positivo, ele vai ceder elétrons para o cabelo humano. Perfeito? É assim que funciona. É bem simples, nada muito que acrescentar aqui. Além do atrito, nós temos a eletrização por contato. Tá? Se você aproximar de um corpo eletrizável, né, um corpo que tem a tendência, a facilidade de receber ou ceder elétrons, um corpo com carga elétrica, vamos, nesse caso, pegando um corpo negativo, vamos dizer que ele tem uma carga de menos 6,4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Se eu pegar esse corpo e encostar nesse outro condutor, eles tiverem o mesmo tamanho, a mesma forma, então eles vão dividir essa quantidade de elétrons, tá? E os elétrons vão se redistribuir de maneira homogênea por todo o condutor. Então, por terem o mesmo formato e o mesmo tamanho, eles vão ter então aí a mesma carga elétrica. É como se a carga elétrica se distribuísse. É como se o excesso de elétrons no corpo B, por exemplo, fosse muito grande e ele quisesse se livrar dessa tensão que é ter tanto elétron. Tá? Então ele distribui igualmente as cargas para o corpo A. Perfeito? Então os corpos vão ficar com a mesma carga na eletrização por contato. E por último, mas não menos importante, a indução. Se você aproxima um material que tem uma carga elétrica de um outro que está neutra, você tem uma tendência a separar as cargas, né, a polarizar as cargas. E se você ligar um fio terra nesse condutor, você acaba empurrando esses elétrons para longe, obviamente, se você aproximar um corpo negativo. No momento em que você cessa esse contato, então o corpo ele vai ter perdido elétron, e aí ele vai ter uma carga positiva. Tá? Se você tivesse aproximado um corpo positivo, ao invés de empurrar os elétrons para a Terra, você teria puxado os elétrons da Terra e o corpo ficaria negativo, porque teria mais elétrons. Mas nesse caso, você empurrou os elétrons para fora. No momento que você some com o condutor, né, o aparato que induz, você vai ter então um corpo eletricamente estável, de caráter contrário ao que estava induzindo. Perfeito? Então esses são os 3 tipos de eletrização possíveis. Tá? Entendido tudo isso, nós vamos agora lembrar daquele primeiro aspecto da carga, que é se as cargas são iguais, elas se repelem, e se elas são diferentes, elas se atraem. Bom, isso acontece porque força não necessariamente precisa ser feita por ação de contato. Tá? A força pode ser feita por ação à distância. Tá? Portanto, a gravidade é assim e a força elétrica é assim. Então, o Charles Augustin de Coulomb, tá? Ele foi o cara pioneiro nesses estudos, e ele nos revelou uma faceta interessante da força elétrica. Então, o que rola?
Então, sabendo que duas cargas iguais se repelem, se você fixar duas cargas iguais, você tem como medir a força entre elas. Então, duas cargas iguais que estão separadas por uma distância, elas vão ter igualmente a mesma força repelindo elas. Se fossem duas cargas opostas, seria a força atraindo. Eu vou usar cargas opostas aqui para que você entenda melhor o tamanho das forças, tá? Então, se por acaso eu aumentar o tamanho de uma carga, ou seja, se eu aumentar a quantidade de ausência de elétron de um corpo, por exemplo, eu aumento a carga desse corpo. Então, se eu aumentar a carga de um corpo, tá, o que você tende a esperar é que a força aumente. Perfeito. E se eu diminuir a carga do corpo, a força diminua, na mesma proporção que eu aumentei ou diminuí. Então, estando as cargas na mesma distância, se eu aumento a quantidade de carga, eu aumento a quantidade da força. E se eu diminuo a quantidade de carga, eu diminuo a intensidade da força. Isso tudo é muito fácil de entender e muito simples, tá? Porque se a força é gerada pela repulsão, né, ou pela atração, se você aumenta aquilo que repele ou que atrai, você está aumentando a força que está repelindo ou atraindo. Perfeito? Agora, tem uma particularidade da força elétrica que não é tão simples assim e que muita gente dá uma pedalada para entender, que é se eu mudar a distância. Então, se eu tiver uma distância original, e vamos dizer que eu dobre essa distância, eu tenho duas vezes o valor dessa distância. Então você deve esperar, bom, se está mais afastado, a força deve diminuir na mesma intensidade. Só que não é assim. O Coulomb descobriu que aumentando a distância, você acaba diminuindo a força muito mais. Tá? A expressão que revela isso é essa aqui. A força elétrica é igual à constante elétrica, tá, vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Ela é exatamente igual, se você olhar, pegar a equação da força gravitacional, você vai ver que ela é exatamente igual. O que muda são as variáveis. Em vez de ter o K da constante elétrica, vai ser G a constante gravitacional, e em vez das cargas, vai ser a massa. Tá? E é a mesma coisa. Então a natureza aqui ela deu uma falta de criatividade nela, né? Você pensar que é a mesma equação, vamos assim dizer, né? Ou então revelou assim, nossa, a gravidade e a força elétrica, elas são muito parecidas, mas por que a gente não tem repulsão gravitacional? Então, são perguntas no meio da física que surgem e que, se você se aprofundar nisso, você consegue aí tirar um bom papo para teorias conspiratórias e avanços tecnológicos. Mas vamos seguir. Força elétrica é dada em Newton, porque toda força no sistema internacional é Newton. Né? A constante elétrica, K, ela equivale a 9 vezes 10 na nona, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. É sempre esse valor. Se você for fazer qualquer cálculo com essa equação, é sempre esse valor. As cargas elétricas são medidas em Coulomb, como eu já mencionei, e a distância entre as cargas em metros. Então, aqui o mais importante não é você saber fazer a conta, mas é você saber raciocinar acerca dessa expressão. Então, o produto das cargas, ele é diretamente proporcional à força. Se você aumenta a carga, aumenta a força. Se você diminui a carga, diminui a força. Já a distância, ela é inversamente proporcional e elevada ao quadrado. Isso significa dizer que se você dobrar a distância, ou seja, aumentar a distância, você vai diminuir a força. Quantas vezes? Bom, você tem que elevar ao quadrado, então se eu dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Agora, se eu aproximar 2 vezes, a força vai aumentar 4 vezes. Perfeito? Então é essa jogada que você não pode esquecer. Campo elétrico. E com campo elétrico eu vou encerrar essa primeira parte porque eu sei que ela já está bem densa. Então, campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que uma região, a gente entende como uma região em que a carga ela atua sobre outra carga. Então, como é que uma carga elétrica sabe que a outra está ali para poder empurrar ela para longe? Bom, é por conta do campo elétrico. Tá?
E a gente vai perceber que quanto mais afastado do campo elétrico, menor a força, uma vez que a gente já sabe que a distância ela vai diminuindo a intensidade da força, perfeito? Então a mesma carga em posições diferentes no campo elétrico vai ter uma repulsão ou uma atração proporcional a essa distância. Tá? E esse campo elétrico é que permite com que a carga ela, saiba, né, entre aspas, que a outra carga está presente. A relação entre a força e o campo elétrico é essa aqui. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Tá? O campo elétrico ele tem a unidade de Newton por Coulomb. Tá? A força continua sendo em Newton e a carga continua sendo em Coulomb. Vale ressaltar aqui que esse valor da carga é o valor da carga que gera esse campo e não a carga que está sofrendo a ação da força. Perfeito? O campo elétrico ele tem uma particularidade porque as partículas positivas ou os campos positivos eles são desenhados como se saíssem da carga e os campos negativos como se entrassem na carga. É por isso que a gente consegue determinar, por exemplo, a repulsão e a atração. Num campo elétrico entre duas cargas positivas, você vai ter uma repulsão, porque as cargas elas não vão conseguir alinhar os seus campos elétricos. Tá? Por exemplo, aqui nesse desenho, você vê que os campos elétricos positivos não conseguem se alinhar, né? Porque uma vez que estão todos eles saindo. Duas cargas negativas também não conseguem se alinhar, uma vez que seus campos estão entrando. Tá? Agora, a mágica acontece quando você tem um campo positivo e um campo negativo. Tá? Quando os campos se alinham, pode haver atração. Então, com isso, eu termino esse primeiro vídeo e a gente continua no próximo. Você quer sair no vídeo do papai? Vai. Olá, jovem mancebo! Olá, jovem mancebo! Vamos estudar eletricidade? Vamos estudar eletricidade? Vamos, vai? Vamos, vai! Então vai agora. Eu sou Diga assim, olá, jovem mancebo, vamos estudar eletricidade? Olá, jovem eletricidade! Não, vamos fazer direitinho, vai. Olá, jovem mancebo. Olá, jovem mancebo! Vamos estudar eletricidade? Vamos estudar eletricidade? Sorri agora. Beleza, vamos lá. Agora fala. Olá, jovem mancebo, vamos estudar para eletricidade? Olá, jovem mancebo, vamos estudar eletricidade? Calma. Fica com as mãozinhas livres. Pai, vamos E olha ver. para a luzinha verde. Luzinha verde. Vai. Olá, jovem mancebo, vamos estudar eletricidade? Manda beijo. Muito bem. Pai, lê.